Olá, eu sou Eliane Cristina e junto com a minha amiga Márcia Lília, nós vamos falar um pouco sobre um polímero bastante importante aqui na região norte, que é o látex. Os polímeros, como a gente já sabe, são macromoléculas. Macromoléculas são várias moléculas juntas que formam uma molécula bem grande. Essas moléculas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Elas vão se juntando como uma corrente que vai juntando cada elo até formar uma corrente. Assim elas vão se juntando até formar uma molécula grandona. A palavra polímeros vem do grego, onde poli quer dizer muitos e meros quer dizer partes. Então, muitas partes formam essa reação de polimização. O que acontece com os polímeros? Eles são bastante versáteis. Por isso que nós dedicamos um capítulo dos livros de química para eles, né? Porque eles são bastante importantes no nosso dia a dia, são bem versáteis. E por que essa versatilidade? Porque eles têm baixa densidade, ou seja, eles são leves, eles têm principalmente um baixo custo de produção, então dá para a indústria utilizar bastante, não gastando tanto dinheiro, porque é baixo o custo de produção, e eles têm uma alta resistência mecânica, elétrica e química. Então, por isso nós temos bastante polímeros no nosso dia a dia. E esses polímeros, eles podem ser naturais, como o DNA, as proteínas, a celulose, o próprio látex, ou eles podem ser sintéticos, como o caso dos plásticos. Tá? Vamos tratar agora especialmente do látex. O que acontece com o látex? Ele teve um papel primordial na história do norte. Por quê? Por conta do ciclo da borracha. Porque, como vocês sabem, do látex a gente faz a borracha. Então, durante muito tempo, foi produzido látex em alta escala aqui na região norte. E essa produção fez com que, principalmente, Belém e Manaus tivessem um grande desenvolvimento econômico. Nós temos até hoje resquícios dessa época rica, que é o Teatro Amazônia, que ainda hoje é um dos mais bonitos, se não o mais bonito teatro do país, assim como o Teatro da Paz, lá em Belém, e tantos outros prédios daquela época. O desenvolvimento dessas cidades por conta do látex era tão grande que Manaus era chamada de Paris tropical. Muitas coisas vinham de Paris, muitas coisas vinham da Europa ou vinham da América, mas principalmente da Europa. Eles eram tão desenvolvidos que eles tinham energia elétrica. Foi uma das primeiras cidades, Manaus, a ter energia elétrica no país. Eles tinham energia elétrica, eles tinham pavimentação nas ruas, tanto que as ruas ao redor do Teatro Amazonas, elas eram pavimentadas, inclusive com borracha, para o barulho das carruagens não atrapalhar as óperas que vinham da Europa, como ainda vem até hoje algumas óperas que só se apresentam lá no Teatro Amazônia. E aí eles tinham saneamento básico, tinham várias outras coisas que as outras capitais do país não tinham. Tão grande era a importância do látex na economia da região. E na economia do país como um todo, né? Porque todos os olhos da América do Norte e da Europa, dos principais países, se voltaram para a Amazônia por conta do látex. Isso aconteceu durante o ciclo da borracha. O ciclo da borracha ele foi de 1879 a 1912. E teve um outro pequeno ciclo que foi de 1942 a 1945. Então, o que acontecia no mundo nessa época? Nós estávamos em plena segunda revolução industrial. Tinha o Ford, tinha começado a fabricar os seus carros. Começado não, tinha dado mais volume, né, na fabricação dos carros dele. Então, ele precisava de borracha, porque várias partes do carro, não só os pneus, principalmente os pneus, mas outras partes do carro também precisam de borracha, então ele precisava dessa borracha.
Não só, né, o Ford, a Ford, mas tantas outras indústrias. Isso porque o Charles Goodyear, em 1839, ele conseguiu fazer o processo de vulcanização, que tornava o látex mais acessível à indústria, né? Por conta da borracha, ele conseguiu fazer lá todo um processo que a borracha ficava maleável, dava para ser tratada na indústria. Então, por conta disso, essa borracha ficou cada vez mais, a Europa ficou cada vez mais dependente da borracha brasileira, e isso enriqueceu cada vez mais. Só que o ciclo da borracha, apesar de ter enriquecido muita gente, ele foi feito às duras penas. Entretanto, o ciclo da borracha, apesar de enriquecer muita gente, e realmente enriqueceu muita gente, ao ponto das madames mandar lavar a roupa delas em Paris, porque a água do rio Amazonas era barrenta e ia escurecer os linhos brancos das camas, dos lençóis. Era um absurdo, à custa do trabalho escravo dos nordestinos, porque veio muito nordestino, fugindo da seca, trabalhar nos seringais, principalmente no Acre. Né? O Acre também foi incorporado ao Brasil, porque o Acre pertencia à Bolívia, foi incorporado ao Brasil justamente por conta também desses seringais que tinha lá no Acre. Porque assim, nativo, nós só temos os seringais aqui no Amazonas, no Pará, em Rondônia e no Acre. Esses 4 estados são os estados que nós temos a seringueira. Fora disso, nos outros estados, claro que a gente tem. Hoje, o maior estado produtor de látex é São Paulo, mas foram seringueiras que foram plantadas, né? Não são nativas. Então, o que aconteceu? Durante muito tempo foi usado esse látex daqui, até que nós tivemos o primeiro caso de biopirataria. Um inglês veio aqui, pegou 70 mil, segundo conta a história, pegou 70 mil sementes da seringa, né, da seringueira, e levou para a Malásia, que a Malásia até então era colônia da Inglaterra. Levou lá para a Malásia, lá eles fizeram um sistema de produção onde tinha bastante seringa, né? Colocaram lá bem feitinha, uma atrás da outra, porque a daqui era nativa, no meio da floresta. Lá eles plantaram tudo bonitinho, e aí eles escolhiam mais. Como eles escolhiam mais, eles poderiam vender mais barato, né? E vendiam mais barato. E isso fez com que acabasse esse ciclo da borracha aqui no país, né? Retornando de novo só em 1942, mas só durou de 42 a 45, isso por conta da Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses invadiram lá a Malásia e eles não podiam mais vender o seu látex, né, a sua borracha, então voltaram de novo para a borracha brasileira. Mas só que depois, a partir de 1945, eles conseguiram inventar a borracha sintética, que por sua vez era mais barata, acabando de uma vez com o ciclo da borracha. Então, essa borracha, ela se tornou acessível no nosso cotidiano, que em tudo que a gente olha ao nosso redor, a gente enxerga borracha. Na sola do sapato, dentro do carro, nas luvas de látex, para apagar o grafite, né, quando a gente está escrevendo de lápis, e para tantas outras coisas. Ao nosso redor, é só olhar no nosso redor, nossa casa e onde a gente anda, que a gente vê coisa de borracha. Por isso que ela é tão rentável, né? Se tornou tão rentável. E como é que a gente extrai isso da seringueira? A seringueira você faz cortes na lateral dela, cortes na diagonal. Esses cortes não podem ser nem muito grandes e nem muito profundos, porque senão ou você mata a seringueira ou você diminui a produção dela. Então tem todo um processo. E você também, aí quando você corta, ela sai uma seiva branca e viscosa, parece um leite, parece bastante com leite, e que você tem que ter bastante cuidado. Os seringueiros, eles têm cuidado com o tempo, para você recolher isso da seringueira, né? Que eles colocam um potinho lá embaixo e ela vai pingando. Mas se você não tiver o tempo correto para retirar, ela vai coagular. Tal qual o leite coagula também, se você deixar ele fora da geladeira, assim mesmo ela também vai coagular. E depois que coagula, eles perdem a produção deles. Então, tem todo um processo lá para trabalhar com esse látex. Então, o que a gente sabe
é que o látex foi muito rentável, né, durante muito tempo, ainda é, mas foi bastante há tempos atrás, e que ele é um polímero natural da nossa região e um polímero bem importante no nosso dia a dia. E agora minha colega Márcia vai continuar. Olá, eu sou a Márcia e eu vou estar dando continuidade no nosso trabalho que é sobre o látex, né? Bem, eu vou estar falando sobre o látex, mas antes eu vou estar dando um breve contexto da seringueira, né? O que seria a seringueira? A seringueira, ela o nome científico dela é Hávea brasiliensis. Ela é uma árvore de porte ereto e ela pode atingir até 30 metros de altura. Bem, mas ela só atinge esses 30 metros de altura se ela tiver condições favoráveis para isso. O que acontece? Inicia-se aos 4 anos, mais ou menos, a produção de sementes. E aos 6, quando ela é propagada por enxertia, ela produz o látex, né? A casca, ela já é o principal componente do tronco, que ela que é responsável pela produção do látex, né? A seringueira, ela é atualmente a principal fonte da borracha natural no Brasil. Vamos falar também sobre a extração dessa seiva, né? A extração, ela ocorre de maneira que tiram da seringueira e eles armazenam até a extração química, né? Como mostra a imagem aí, a imagem desses riscos, né? Eles fazem esses riscos no tronco e armazenam até a extração química, né? Esse látex é extraído porque ele está contido dentro da seiva, que é a principal substância, como eu já havia falado, que constitui o látex, né? E que dá toda a propriedade para ele. E para ele, que é o isopreno, quimicamente, né? Analisando quimicamente, o isopreno, ele é um hidrocarboneto, né? Como mostra essa outra figura aí, que tem 4 carbonos na cadeia principal, uma ramificação metila e 2 ligações duplas, né? E o nome dessa cadeia é 2-metilbut-1,3-dieno, né? Por quê? Porque no carbono 2, como mostra a figura, ele tem uma ramificação metil. E o metil, ele vem primeiro na nomenclatura. Logo depois disso, a quantidade de carbono na cadeia principal, 1, 2, 3, 4, né? E logo depois vem 1,3-dieno, pois tem 2 ligações duplas, né? Nas ligações 1 e 3, né? É aí que acontece, é nesse esqueminha que acontece o outro processo que acontece com a seiva, né? Que é quando acontece, pra gente chegar no látex, aí acontece o processo de vulcanização, né? Essa vulcanização, ela acontece através da extração química já do isopreno, né? Que é a parte química da seiva. Como é que acontece? Bem, esse processo ele já foi descoberto lá em 1839 por Charles Goodyear, né? O que ele fazia? Ele adicionava enxofre ao isopreno, que é aquela parte natural, que em cada cadeia dessa assim que se rompe. Aí o que acontece? Aí ele rompe as ligações duplas, né? Que tem 2 ligações duplas. Ele rompe essas ligações e forma o quê? Uma ponte de enxofre. É mais ou menos assim, é que cada ligação dessa ligação dupla é quebrada, né? É colocada para os lados, para as laterais, e aí aí acrescenta em cada parte dessa, acrescenta enxofre, que tornam as borrachas mais baixas, né? Ela tem baixa deformação no caso, né? E grande elasticidade. Desse modo, o que acontece? Pode ser usado para inúmeros produtos. É isso que ele fez no processo de vulcanização. Ele pegou essas cadeias,
né? Essas ligações duplas, elas foram quebradas e foram acrescentados em cada vagãozinho, em cada ligação dessa, enxofre, que tornou mais maleável e tem mais elasticidade os produtos com enxofre. Né? Essa etapa, ela transforma, como eu estava dizendo, ela transforma esse isopreno em poliisopreno, que é o polímero, né? Por que poli? Porque ele é um polímero, né? Como eu estava explicando, como diz o assunto. E essa etapa de vulcanização, o que acontece? Nessa etapa que é acrescentado o enxofre, ela transforma o isopreno em poliisopreno, né? O poli, porque ele é um polímero, né? Um polímero é um monômero de várias cadeias, né? De várias repetições na mesma cadeia. É como se fosse um trenzinho, vários vagões, entendeu? Assim, cada vagão é um isopreno. Depois da quebra, sobra duas valências livres nas pontas. Aí ela se liga com a outra como se fosse trenzinho. No caso da borracha, o látex natural é o que a gente usa, né? Esse N aí da fórmula que mostra o número de repetições, que é na ordem de 5.000 ou mais, né? E a borracha, ela é formada por cerca de 35% desse polímero, né? Aqui tem uma imagem da macromolécula de poliisopreno, né? Ele tá mostrando assim um do ladinho do outro. Ela parece pequena, grande, mas ela é bem pequenininha. Mas é um coladinho no outro, né? E a borracha natural, ela possui sim algumas propriedades. O que acontece? Elas que dificultam a suturização, né? Por exemplo, no frio, né? No frio, ela torna-se dura e quebradiça, enquanto no calor, ela se torna mole e pegajosa. Por isso é feita a vulcanização, né? A vulcanização, na verdade, ela faz a ponte de enxofre, né? Esse inventor, o Goody, né, o Goodyear, né, ele inventou também a importância de certas substâncias, né? Os aceleradores que apressavam essas vulcanizações, né? Ou eles fazem ocorrer a temperatura mais baixa. Bem, essas reações entre a borracha e o enxofre, elas são plenamente desconhecidas, né? Porque elas também não se dissolvem, né? Ou dispersa, né, na borracha, mas como ela combina quimicamente, ela faz as pontes, né, ponte entre as moléculas com longas cadeias de átomos. Entenderam aí? Então, esse processo, né, de vulcanização, esse processo ele é destinado para quê? Para melhorar as propriedades físicas, né, da borracha, tanto ela natural quanto sintética. Porque ela acaba adquirindo uma força maior, têncil e resistência à dilatação e à abrasão, né? E ela torna-se elástica ela se torna elástica, né? E uma variedade maior de temperatura forma ela mais simples, né, de provocar a vulcanização, mais simples, né, e de provocar a vulcanização, que consiste em aquecer a borracha com enxofre. Bem, aqui eu finalizo. Espero que tenham entendido um pouquinho da importância do látex. Seu processo, né? Seu processo para chegar à borracha, enfim, quanto foi importante para o Brasil e para o Norte.